Diz assim a palavra de Deus. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Pode se assentar, glorificar o Senhor com palmas. E glórias a Deus e aleluia. Capítulo 3 de João, meus irmãos, fala do encontro de Nicodemos com Jesus Cristo. Nicodemos, mestre em Israel. Nicodemos, meus irmãos, versado nas Sagradas Escrituras. E Nicodemos não entendeu as coisas que Jesus estava pregando e ensinando. E ele indaga: mas Senhor, como pode ser essas coisas? Não entendi o que o Senhor quis dizer. E Jesus vai falar: mas você é mestre em Israel, professor, doutor, mestre, PhD, DDD, diploma tal, e não sabes isso? Pois eu tenho que dizer uma coisa: nós falamos do que nós vimos, nós falamos do que nós ouvimos, nós falamos do que nós sentimos, nós falamos do que aconteceu na nossa vida, nós falamos de coisas não que nós lemos, mas que nós lemos, além de ler, experimentamos. Além de ler e estudar, nós temos a experiência. Porque conhecimento, Nicodemos, não basta. Você tem que nascer de novo, você tem que ter, além de ler sobre a salvação, ouvir sobre a salvação, você tem que receber essa salvação, e essa salvação, quando você recebe, produz a sua experiência particular, individual, como Salvador. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Nós falamos do que nós vimos e ouvimos, porque a vida daqueles que receberam e tiveram experiência, foram transformadas, mudadas. E é uma coisa que nós não aprendemos somente na escola, somente de outro mestre, mas uma coisa que nós experimentamos direto com Deus, sem intermediários, sem terceirização, somente e diretamente com o nosso único mediador, Jesus Cristo. Importa, é necessário, é indispensável que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que Israel olhasse e fosse curado e não morresse, assim também é fundamental que Jesus seja levantado no madeiro. Glória a Deus. Tenha esta morte maldita, esta morte horrenda, esta morte dolorosa, terrível, sofrida, cruel. É indispensável, importa, porque sem isso nada é feito. Porque se o Filho do Homem não for levantado, vocês não serão alcançados, vocês não serão salvos. Porque se ele morrer, você não vai nascer de novo, Nicodemos. Porque se ele não morrer, você nunca vai ter a experiência, Nicodemos. Importa Glória a Deus. que Jesus seja levantado
amarrado no madeiro, seja amaldiçoado, seja condenado, seja castigado, seja punido. É fundamental, é importante. É a base de toda a salvação, é o alicerce, a estrutura de toda a salvação, que ele beba toda a ira, que ele receba toda a ira, todo o ódio, toda a raiva, toda a ojeriza de Deus sobre ele. Mas se eu estou falando das coisas terrenas, você não entende? Se eu falar das celestiais, então ele começa a falar mais ainda, mais profundamente, ele começa a esclarecer, a abrir o leque mais ainda. Porque agora que Jesus falou do novo nascimento para Nicodemos, ele não entendeu muito bem. E ele fala, como pode ser isso? Porque ele não tem essa experiência. Então, para produzir esse novo nascimento na vida de Nicodemos, para que Nicodemos pudesse receber essa experiência, Jesus começa a falar do Evangelho para ele. Aleluia. Ele não vai dar uma receita de bolo da vovó, um ritual, 3 passos para lá, um papel para cá. Não, ele vai pregar sobre os sofrimentos, a morte, a crucificação, a ressurreição. Ele vai pregar sobre ele mesmo, para que o coração de Nicodemos seja tocado e quebrantado. Sim, nós sabemos que os pecadores têm que nascer de novo. Tá, aí que adianta você falar, você tem que nascer de novo, você tem que ser transformado, porque só esse alerta, esse aviso, só vai informá-los, mas não vai produzir na vida deles. Qual que é o segredo então? Pregar o Evangelho, apresentando os padecimentos, as dores, os sofrimentos de Cristo, ao ponto da alma se emocionar, do coração dele ser tocado, ser quebrantado, ser derretido, até o ponto dele se apaixonar por Jesus, que sofreu tanto por ele. Glórias a Deus. Aleluia. Não precisa de palavras espetaculares, palavras difíceis da gramática da nossa língua portuguesa. Basta apresentar a imagem, a cena de Jesus Cristo sofrendo em meu lugar por me amar. Porque é o amor que vai atravessar o coração duro. É o amor que vai transpassar o coração de pedra. Grande Deus. Glórias a Deus. Grande Deus. É importante, é indispensável que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aleluia. É para todo o que crê, não para todos os que não creem. Aí você responde, aí você já responde uma pergunta: se Jesus morreu por todos, por que todos não são salvos? Ele morreu por todos, para que através da pregação do Evangelho viesse convencer a todos, persuadir a todos, conduzir a mente cativa de todos a acreditar nele, no seu sacrifício, no seu amor. Glórias a Deus. Mas nem todos creem, mas para todo aquele que crê, funciona, é eficaz, gera um novo nascimento. Glórias a Deus. Mas, mesmo você pregando para o mundo inteiro, mesmo você anunciando para o mundo inteiro, se eles não crerem, não vai ser eficaz para eles, não vai gerar novo nascimento deles, mas o problema, a ineficácia, a deficiência está no ouvinte, no estado, na natureza do pecador, porque o sacrifício de Jesus é mais do que suficiente, é eficaz, é perfeito, é ilimitado. Glórias a Deus. Para todo aquele que nele crê, porque quem não crê também não merece receber. Mas aquele que tem fé, então merece receber. Porque acreditou no que Deus falou, porque acreditou no que Deus já fez, porque acreditou no que Deus ainda continua insistindo com cada um. Para que todo aquele que crê não pereça, não vá para o inferno, não morra, não fique separado de Deus para todo sempre. Glórias a Deus, Senhor. É para